Graça e paz, Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério, em nome de Jesus. Acredito que no decorrer dessa semana nós vamos ter um estudo falando sobre algumas das necessidades de nos portarmos como igreja nessa pandemia e a ineficiência do nosso combate com questões espirituais. Isso baseado num texto em 1 de Samuel. E eu quero trazer desde já esse pequeno vídeo introdutório para a gente poder lograr com êxito o que nós vamos falar adiante. O primeiro texto que eu quero trazer é uma porção em Deuteronômio, capítulo 29, o versículo também de número 29, texto conhecidíssimo. Está escrito assim: As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Tiago, nosso reverendíssimo irmão Tiago, na sua carta universal, a partir do versículo 1, deixa eu pegar aqui a altura do versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo dos pais das luzes, do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar vossas almas. Sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós estamos dentro de um tempo que é muito comum a gente encontrar consumidores de revelação. Qualquer pastor, qualquer profeta que tiver uma linha teológica um pouco diferente, ele logra uma tonelada de seguidores. Mas são homens e mulheres, são pessoas que não se preocupam em momento algum em cumprir o que as Escrituras está orientando a poder fazer. São pessoas que são guiadas e levadas por essas realidades, por esse conceito, sem nunca se posicionar em cima da realidade do que verdadeiramente está escrito. Para que serve a revelação? Para que a gente cumpra a totalidade da lei. É para isso que serve a revelação. Deixa eu ler uma outra porção de um outro texto que eu anotei aqui, que está em 1 de Pedro, capítulo 2. Deixando, pois, toda malícia, ao confronto com Tiago, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Eu vou repetir esse versículo que ele é importante. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascido o leite racional, não falsificado, para que por ele, vá crescendo. 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Em diante. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo a homens? E um outro texto, eu gosto muito dele,
é o texto de Esdras, capítulo 7, versículo 10, que diz que Esdras tinha preparado seu coração para poder buscar e para poder cumprir a lei do Senhor. Depois você lê aí Romanos capítulo 12, versículo 7, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E com base nessa pequena introdução, da introdução do estudo que nós vamos fazer, eu quero chamar a sua atenção para os níveis de revelação ao qual as Escrituras têm e para que nós possamos andar nele. E eu é um curioso das Escrituras e pouco versado nela ainda. Acredito que eu deva me dedicar muito mais, que eu deva me empenhar muito mais. Eu me coloco na mesma condição que qualquer um dos meus irmãos que assiste, da necessidade de nós retornarmos às Escrituras e retornarmos com pressa, para que a nossa vida verdadeiramente vá crescendo. Nós necessitamos de um crescimento em Deus, para que você não deixe de negligenciar o seu ministério. Então hoje, muito particular, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Eu quero aprofundar um pouco, e bem pouco mais eu quero aprofundar esse texto, principalmente aos irmãos que me acompanham na missão Ressignificar, já sabe de um pouco sobre isso. 15 é a parábola da ovelha. Chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores com ele. E ele lhes propôs essa parábola dizendo, então Jesus Cristo está falando e vai falar dessa parábola para os escribas e os fariseus. Os fariseus representavam um grupo que acreditava na totalidade da Torá, homens que eram extremamente severos, cumpridores da lei, cumpriam tanto a lei que arrumava argumentos fora da lei para dizer que era da lei para poder cumprir. E sempre com um olhar cego, ele cumpria mais a lei no outro do que em si mesmo. E os escribas eram homens que tinham uma responsabilidade da questão do ensino e da cópia da lei. Então, por eles estarem copiando e escrevendo, eles tinham a lei já guardada dentro de si. Jesus Cristo está falando para esses homens, e esses homens representam exatamente eu e você. Homens que o Senhor tem chamado principalmente para o ministério de ensino, mulheres que Deus tem chamado para o ministério de ensino e que não querem caminhar em responsabilidade ao qual Deus chamou. E nós nos tornamos consumidores dessas gotículas de revelação que Deus tem nos dado, e a gente se porta como se, por Deus ter nos dado isso, sermos superiores, aos nossos irmãos. E as coisas não são dessa forma. Vamos seguir no texto. Ele propôs essa parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Então, qual é o princípio da revelação? Da revelação não, da continuidade da revelação que o Senhor está nos entregando a partir desse texto. Nós já sabemos o comum dessa realidade, nós já sabemos um progresso acerca desse texto, que é o fato desse pastor ter 99 ovelhas e ele perder uma. Então essa é uma questão do pastor que perde e ele vai atrás dessa uma. E o texto diz que no versículo 5, assim, e achando-a, põe sobre os seus ombros, gostoso, e chegando em casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Olha que bacana. Existe uma questão que é comum a gente ter em mente, que é a palavra aprisco, que aprisco, que foi formado no deserto, ele é uma espécie de curral momentâneo, que o curral mesmo ele tem em casa. Então esse pastor vai atrás dessa uma ovelha que foi desgarrada e deixa as 99 no deserto, deixa elas lá de propósito. O pastor deixou as 99 no deserto
Quando ele encontrou a uma, ele não retorna para o deserto e leva essa uma para ficar junto com as 99. Muito pelo contrário, ele vai para a sua casa e leva a ovelha e chama os amigos para poder se alegrar, porque ele diz, a minha ovelha se perdeu. E eu a achei. E há momento de alegria nisso. E o que é feito das 99 que ficaram no deserto? Olha que bacana, olha que interessante. E aí o texto vai concluir de uma forma surreal e extraordinária. Jesus diz assim: digo que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Preste bem atenção no que Jesus está dizendo. Que existe uma tonelada de homens justos que estão se achando dentro do patamar do ensino das Escrituras, que eles não têm mais espaço dentro de si para o arrependimento. E que o destino em Cristo para esses homens é um lugar no deserto. Deserto, mais uma vez, usado como ferramenta pedagógica. Leia depois Salmo 78, Salmo 95 e Salmo 107, que você vai ver como Deus ainda usa o deserto para poder tratar e formar o homem, para poder diferenciar ovelhas das suas ovelhas, como nessa parábola. Não queira que o Senhor te leve para esse ambiente. Por mais que esse ambiente seja uma expressão de amor, como lá em Hebreus capítulo 12, eu quero até ler esse texto contigo, ler dois textos, o texto de Hebreus capítulo 12 e o texto de Provérbios capítulo 26. Hebreus capítulo 12 está escrito assim: filho meu, a partir do versículo 5, na parte B, filho meu, não desprezes a correção do Senhor. Não desmaies quando por eles for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Agora vamos lá em Provérbios capítulo 26, que bacana. Provérbios 26, versículo 3. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para as costas do tolo. Então, quando Deus está dizendo que existe um princípio de correção para os filhos que ele ama, é aquele que ainda obedece a sua orientação, que ainda obedece a sua palavra. A partir do momento que ele transgride essa realidade, que essa ferramenta pedagógica não se manifesta como esse ambiente de amor, ele usa a vara, porque o filho entrou dentro de uma dimensão de tolice. Jesus Cristo está dizendo na parábola dessa ovelha perdida que tem 99 ovelhas que poderiam estar desfrutando da casa do pastor, do curral no seu pastor, mas que foram deixadas no deserto. Talvez para que se aperfeiçoe, talvez para que se desenvolva, talvez para que cresça. O ambiente da palavra, o ambiente em Deus é um ambiente de crescimento. Lembre-se bem do texto que diz que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer. Não pare seu chamado, não pare seu ministério, não pare a sua vida de oração, não pare a sua vida de santidade, não pare a sua vida de renúncia. Você não foi estabelecido por Deus para poder parar. Se nós pararmos, Deus tem uma ferramenta extraordinária, pedagógica, chamada deserto, e Ele vai nos guardar lá com outros 98 iguais a nós, até encontrar um ambiente de arrependimento em cada um de nós. E aí nós podemos, para terminar, pensar nessa lógica. Me arrepender de quê? Às vezes eu não tenho pecados graves, pecados absurdos, então eu não tenho a necessidade de entrar dentro de uma realidade de arrependimento. Que bom, que bom. Eu espero que de verdade nós não tenhamos esse ambiente de pecados, no nosso entender, graves. Mas eu quero chamar a atenção para suas realidades ministeriais, para a sua identidade, para aquilo que você foi chamado, para o seu dever, para a sua tarefa como cristão na face dessa terra. Se você ainda está de volta ao ambiente do primeiro amor, se você ainda está ardente no seu coração em desenvolver a sua caminhada cristã na sua totalidade.
esse ambiente de arrependimento ao qual eu estou tentando externar para contigo, também é um ambiente do qual a gente para a nossa vida e deixa que tudo fique nessa normalidade, como se nós não precisássemos nos desenvolver e crescer mais e mais. Lembre-se sempre daquela história do rio de Ezequiel. Existe sempre um côvado a mais para que dentro desse rio de Deus nós possamos mergulhar e nos aprofundar nele. E o Senhor está nos chamando para isso. Que Ele nos pegue no colo, perdido como estamos, e nos leve para casa, mas que não haja necessidade de ficarmos ambientados dentro desse aprisco, no deserto, deixado até o momento que achar ambiente e lugar de arrependimento dentro do nosso coração. Eu oro nesse momento de panicodemia, para que verdadeiramente a gente possa entrar dentro de uma consciência em viver pelas Escrituras, na totalidade das Escrituras, na inspiração das Escrituras, para que a gente possa retornar com pressa e reconstruir, refazer a nossa história a partir das Escrituras e não mais a partir do que nós pensamos, que nós achamos ou que nós queremos. Eu oro para que cada família, tomada e assolada por esse pânico, hoje mesmo estava conversando com pessoas que, despejadas dos seus aluguéis, já estão morando na rua, estão construindo barracos na rua, debaixo de qualquer lugar, porque não tem mais condições de poder viver. E nem esperanças essas pessoas têm mais. E eu oro para que o Senhor ache em nós um ambiente de verdade, um ambiente de justiça e um lugar de arrependimento, para que nós possamos executar a totalidade do cristianismo a qual Cristo deixou para que nós o servisse segundo o Evangelho. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te honre em nome de Jesus.